nossa convidada de hoje é uma das grandes artistas do carnaval. Eu converso com a escultora Marina Vergara. Marina, tudo bem? Tudo bem? Prazer te receber aqui no Quintas com Quintais, em meu nome, em nome da direção da TV Alerj, falar um pouco da tua arte, para falar da tua trajetória. E você que é um dos grandes nomes do carnaval, né? Porque o objetivo do programa é mostrar justamente os bastidores, né? Desses que constroem, que criam, que alavancam os grandes carnavalescos, né? E você, sem dúvida nenhuma, é uma dessas personagens. Obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui no seu programa. Admiro, né, todas as pessoas que colocam a cultura do carnaval, né, ainda mais os bastidores do carnaval, na qual eu faço parte, para frente, né, que divulga esse tipo de trabalho. E sim, eu sou uma dessas escultoras, né, sabendo e até falando que, assim, como mulher, a gente sabe que tem pouquíssimas, né? Exatamente. Temos André Vieira, eu, em quase 100 anos de carnaval, se for pensar. E agora É está verdade. despontando a Simone. A Simone, que Simone começou trabalhando com o agora... Levi, né? Isso, começou com o Levi, já estava há bastante tempo, não a conhecia, mas agora ela está fazendo umas... Eu trabalhei muitos entrando. anos com a Andréa na Viradouro, né? André é ótima, ela foi a minha grande musa inspiradora. É verdade, a Andréa é uma pessoa muito legal, cara, uma artista também completa, né? Porque realmente você falou, tocou num assunto que eu já ia perguntar isso no decorrer da nossa entrevista, desse espaço da mulher que é tão restrito, mas eu não digo só na escultura, não. Eu acho que se você tirar ali a parte da costura, né? Que é Sim, historicamente uma, não digo uma função, mas é historicamente é feminino. um lugar feminino, né? É, Você não tem na ferragem, na carpintaria. é muito Aí, raro. aí você vai dizendo, ah, porque é coisa de homem. Não, acho que não existe mais a coisa de homem. Escultura também, então, se fosse pensar assim, porque você tem que mover blocos de isopor, que vocês que estão aí do outro lado da câmera, que talvez não conheçam, as esculturas de carnaval são feitas em isopor. E o isopor ele vem num bloco compacto, gigante, às vezes com 2 metros de altura, até mais, né? Então você tem que fazer todo o deslocamento disso. Não é uma coisa tão simples, ah, eu vou esculpir como se estivesse na sua casa, no seu ateliê, não. É um ambiente de trabalho, é calor, é desconforto, Pô, e você tem que não, deslocar essas peças muito grandes, tem que ter uma visão muito ampla do espaço. Então, ser uma escultora ou um escultor de carnaval é uma missão muito árdua, né? eu já estou há 25 anos, né, no carnaval. Entre idas e vindas no início, né? Assim que eu me formei em Belas Artes, né, eu realmente sou formada em escultura, já Uhum. era um campo onde tinha uma presença masculina mais forte. Né? Na minha época, imagina, 25 anos atrás, o FRJ, escultura era uma coisa assim, mais masculina mesmo, E né? o que Porque te levou a escolher a escultura, Mariana? Desculpe te interromper, mas o que te deu? Eu falei, olha, olha, quando eu era criança, eu fazia umas esculturas no giz, enquanto eu não prestava atenção na aula. Então, já esculpia, eu já desenhava alguma coisa. Eu passei muito cedo para o FRJ, com 17 anos, Uhum. 16 para 17, né? Porque eram outras épocas, né? Outro tempo. E na minha primeira opção não era nem escultura, era meio que composição de interiores, cenografia, que eu era apaixonada. Mas eu não conseguia os pontos necessários. E aí eu fui para a escultura e me descobri escultora na própria FRJ. Né? Eu comecei, a primeira peça já era uma coisa que tinha uma linguagem autoral. Eu nem sabia o que era, né? Então eu posso dizer que me alavancou a carreira acadêmica, né? Ela me deu um staff, vamos dizer assim. E um dos caras que era um aluno de lá há muito tempo, que é o Nivaldo Carneiro. Nossa, eu ia acabar de falar isso. Eu ia te interromper e falar, o professor Nivaldo trabalhou muito comigo, uma pessoa Nossa, não generosa, acredito, muito sério. legal. Nossa, eu vou Aí. até trazê-lo aqui. Nivaldo era assim, no meu início de carreira, lá atrás, existia um escultor chamado Você vê que eu Ventolídio. sou das antigas também. Não, mas eu sou mais. Tinha um Não, tudo escultor bem. chamado Ventolídio. Ventolídio Esse nome é muito é muito. Ventolídio, uma coisa de natureza, de vento, né? E ele me apresentou o Nivaldo, então a gente fazia trabalhos juntos, fiz
coisas muito fora do carnaval também com o professor Nivaldo, querido. Então, quando eu vi os trabalhos do Nivaldo, assim, ele diz que é meu professor. Na época, ele era um monitor, né, avançado, porque ele já estava lá há um tempo, ele sempre gostou da FRJ, morava lá, não sei o quê, e ele realmente já trabalhava o carnaval. Eu fiquei assim, nossa, carnaval, né? Que coisa diferente, né? Bom, onde se ganha dinheiro aqui? Aí ele, carnaval, né? Aquele jeito dele, doido. Na época, agora ele tá tudo sério, mais sério. Mas ele falou assim, por que você não se arrisca, né? Fui lá eu bater, né, numa escola de samba, ainda era ali em São Cristóvão. Ainda no pavilhão de São Cristóvão? Pavilhão, acho que foi o último ano do pavilhão de São Cristóvão. Acho que era Unidos de Lucas. Sim. Fui eu me meter lá fazer um galo, que ele falou que, né, aí eu cheguei lá com meu livrinho cheio de escultura, porque realmente na argila eu mandava bem pra caramba, mas eu nunca tinha visto isopor. Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse teu gancho aí. A Escola de Belas Artes, eles não têm o material, o isopor, como material de trabalho, né? Não, no entanto, a escultura de carnaval que usa o isopor é sem dúvida um dos grandes mercados para quem está se formando, para quem está saindo. Nossa. Será que é uma questão de custo ou então de logística, de você ter que movimentar aquela peça grande? Não, é um pouco mais do que isso. Porque, assim, a gente faz peças grandes lá de argila, que é muito pior, né? Porque a estrutura é terrível, tudo terrível, né? Tudo pesado, o gesso é pesado, é tudo pesado. Eu acho que é uma questão da nobreza do material, né? Porque, para você ter uma ideia, assim, o isopor, ele entrou no mercado nos anos 70. Sim. Né? Foi o Joãozinho 30 e Arema. Joãozinho 30 e Arema começou a... E aquilo era o que? É carnaval. Então, assim, para a Faculdade de Belas Artes, pelo menos, era uma coisa... não vai trabalhar com isopor, né? Tem que quebrar isso, né, mano? Tem que quebrar isso. Eu tô Porque querendo quebrar isso. Quero quebrar tudo. O grande mercado hoje de um escultor, eu vejo assim, né? É o carnaval. O carnaval revela grandes nomes, né? A escola não tem o material nobre, pra gente é um material nobre, né? O isopor. Eu acho que hoje dá para quebrar isso, né? Ainda não foi inserido, eu espero que seja inserido, porque o isopor, ele é um material altamente maleável e ele suporta técnicas assim, extraordinárias. Gaveta, entendeu? Você puxa a escultura, sabe? As peças de dentro. Qual outro material que você faz isso? Então, eu acho que ele é super contemporâneo hoje em dia. Essa técnica da gaveta que você falou, que são cortes que são feitos, você faz os cortes, vai puxando igual aquele copo que a gente levava para a escola. É igual a isso. Aquele copinho que fazia assim. Aí bem você tem aí um ganho muito grande de material, uma economia muito grande. Nossa! Né? Aquelas esculturas que eram maciças, né? Você não vê mais. Não é? Sim. Quem é que foi Parintins que trouxe isso? Não. Não, o corte gaveta não. O corte gaveta alguém trouxe, né? Porque era o perfil e tirava algumas gavetas. Se perdeu quem fez realmente elaborou essa ideia. Aí eu fui elaborando essa ideia. Eu elaborei até o fim do fim. Né? Já tiro o olho, tiro boca, tiro tudo. E o Parintins, não. O Parintins, ele faz aqueles círculos. Né? Ele também deixa a escultura oca, ela fica oca. Entretanto, ele faz em círculos, né? Eles criam uma maquete. Eles criam maquete. Quer dizer, a dificuldade acabou gerando uma técnica, né? A sobrevivência. No meu caso, vou falar de mim, né? O Parintins, eles estão evoluindo numa técnica cada vez melhor, eles estão cada vez melhores, né? E no meu caso, foi justamente por ter a questão do feminino mesmo, da força. Então eu ficava ali, para tirar uma mão, um braço, nossa, no final eu tava... Falei, não, tem que fazer alguma coisa por mim. Eu já vi o Rodrigo Bonan cortar isopor com motosserra. Falei, que é isso, meu Rodrigo? Deus. Pareceu o Jason. Eu não posso fazer isso. Eu não quero, não posso. Já vi o outro, nem Arema, não. Não, Arema já se foi. Tem um outro. Rema. Ah, o Rema. O Rema trabalhou com motosserra também. Eu fiquei assim, uau. O Rema era o mestre dos cavalos, né? Ele é bom. Ele é um amor de pessoa também. Eu trabalhei com o Stoessel. Stoessel nunca trabalhei. Tempo de Pamplona, nunca, né? Ele já faleceu, mas Stoessel também era... Você falou da escultura em barro, né?
No ano que eu trabalhei com o Max no Liberdade, Liberdade da Imperatriz Leopoldinense, Ai, que bacana. que foi o mesmo ano do Joãozinho com o Ratos e Urubus, a Imperatriz ficou em primeiro lugar e o Joãozinho com os Ratos ficou em segundo lugar. O Max queria fazer um anjo barroco alto, coisa e tal, parará, parará. E aí o Stoessel montou uma estrutura, eu nunca tinha visto, porque eu estava novo no carnaval também. É uma loucura. Meteu a grade, a tela, começou a botar barro, fez tudo na mão, uma coisa belíssima. Quem puder assistir o desfile do Liberdade, Liberdade, são os anjos que Eu vou dar uma olhada nisso. Que dão suporte a um pergaminho da Princesa Isabel, tem um pergaminho, né, lá, e tem a Princesa Isabel e tem os anjos, lindíssimo. Aquilo foi feito pelo Stoessel, um grande artista. Eu posso imaginar. Agora, e que trabalho também, né? Ele era um acadêmico assim. Acadêmico, é muito acadêmico esse tipo de trabalho, realmente. Ô, Marina, dá para viver de arte fora do carnaval? Fora do carnaval, eu posso falar assim de cadeira, né? Esse meu exemplo, né? Eu sempre vou citar o meu exemplo, porque tem gente que até consegue. Eu me sinto privilegiada de ter caído no carnaval cedo e também ter conseguido fazer o meu próprio trabalho fora do carnaval. Né? Então, houve um tempo que eu vendia minhas peças, assim, eu tenho um trabalho muito autoral, muito barroco, né? Meu trabalho é muito profundo, cheio de cavidade, sempre foi assim. Eu acho que por isso eu casei com o carnaval. Me dei bem no carnaval. Eu faço uma escultura cenográfica de fato, para se ver de longe, né? Não nada muito suave, como é na argila. Eu reparo que as tuas formas elas tudo são, muito são profundo, fortes, assim, né? é natural, assim, eu não... E você subverte a anatomia, né? faço uma a sua anatomia, subversãozinha. ela dá uma... Eu acho legal isso. E que bom que foi aceito, né? Porque isso criou um diferencial como artista dentro do carnaval, como mulher também, né? Para diferenciar. E essa técnica que eu uso das gavetas me ajuda ainda mais, fica mais profundo ainda. Então, assim, eu consigo estar há 20 anos no carnaval, só 15 na Grande Rio, por exemplo. Consigo sobreviver. Agora, a sobrevivência é muito difícil fora do carnaval, entendeu? Assim, realmente foi uma carreira para mim, né? E na qual eu ganhei dinheiro, né? Ganhei mais no início do que agora. Agora as coisas, né? Não estão mais como era antigamente, né? O carnavalesco já chegou a ganhar, o escultor já ganhou mais do que o carnavalesco, pô. É incrível isso, né? Isso é... Eu peguei assim um pedacinho disso. Trabalhei com um dos grandes escultores do carnaval, que era o Glynston. O Glynston Glynston Paiva. Foi referência para mim também. Cara, maravilhoso escultor. E o Glynston tinha assim, eu fiz a Mocidade Independente do Padre Miguel, e eu lembro que um carro só que ele fez para mim, o preço daquele carro era quase que eu ganhava. Eu falei, gente, eu pensava comigo, não está certo isso, mas está certo isso, que tem que ser feito, né? E eu lembro que era uma escultura gigantesca, né? Uma coisa ligada à natureza, então era uma escultura verde, belíssima. Eu já ouvi falar. Depois ele fez a Mangueira, quando eu fiz Nelson Cavaquinho na Mangueira, ele assumiu toda a parte, toda a escultura. Foi só o Glynston que fez tudo. É um querido também. Ele era mega, né? E ele era rico, assim, né? Ele ganhava um dinheiro. Ficava todo mundo assim, louco, né? Queria ser o Glynston e tudo mais. Todo mundo queria. Trabalhou muito com o Renato Lage também, né? Ele era um queridinho, eu pauto muito o meu trabalho na escultura. Acho que a escultura é o meu trabalho desde os tempos que primeiros. Bom. É verdade. Meus primeiros trabalhos lá na Capixosa do Pilares, acho que é muito do aprendizado também com o João 30, que eu trabalhei, e com o Max também. O Max sempre trouxe muitas esculturas, né? Umas peças belíssimas, né? Flavinho começou com a gente. O Flavinho, Policarpo. Flavinho é fofo. O Flavinho, acho que hoje o Flavinho simboliza o escultor, digamos assim, que deu certo. Sim. Ele consegue manter a qualidade do trabalho dele e ele consegue se deslocar. A Cidade do Samba facilitou muito isso para ele. Nossa, 2, 3 escolas. Então ele vai, ele corta, aí o outro vem e dá o acabamento. Ele criou uma espécie de Henry Ford, virou um Henry Ford da escultura, que ele tem uma linha de montagem. O Henry Ford. Gostei. Uma linha de montagem muito interessante. Agora, essa coisa do reaproveitamento de material é muito bom para o dirigente, né? Que o dirigente deve te adorar, né? Porque gasta pouco poliuretano, né? Que é caríssimo hoje em dia, poliuretano é uma coisa horrorosa. E gasta pouco isopor, realmente. Assim, gasta menos até do que quando naqueles cortes
parentinianos, né, vamos dizer assim, Verdade. gasta menos. Eu fico calculando isso, né? Eu fico lá anotando e tudo mais, até porque eu escrevo sobre essas técnicas, né? Aí eu fico vendo assim, qual o melhor método que eu posso usar para dar uma melhorada aqui, outra ali, para economizar. Mas para mim não é economizar, eu estou me economizando, assim. Dá Tudo menos, que eu tenho que menos lixar esforço. menos e tudo mais, eu vou ali avançando, né? Nessas questões. Marina, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com a escultora Marina Vergara. Marina, ele estava falando dessa coisa da economia, enfim. Como é que você vê a tua relação com o artista, com o carnavalesco, né? Porque o carnavalesco ele está ali como hoje é um grande diretor de arte, né? Porque você conhece, eu conheço artistas que talvez não tenham a habilidade do riscar, né? Eles são uns diretores que entendem, que sabem o que querem. A internet fornece para a gente hoje uma gama imensa de referências, como o Carnaval de Valência, por exemplo, que tem aquelas esculturas Uau, totalmente né? diferenciadas. Então, eu vejo hoje o carnavalesco mais como um grande diretor de arte. Ele necessariamente não precisa pegar o papel, eu acho ideal isso, que você possa arriscar e falar, né? Eu sou dessa escola, Leandro Vieira é dessa escola, Renato Lage é dessa escola, né? Muitos outros artistas que têm o dom do riscar, né? Que começaram a ser carnavalescos fazendo figurino, riscando carro alegórico, fazendo planta, Uhum. tudo isso a gente fazia, né? E hoje em dia você tem ali a figura do carnavalesco, que ele tem que se nutrir de um personagem, né? Ele se nutre de um personagem, ele se veste de um personagem, e esse personagem consegue administrar o seu barracão, evidente, tendo o estofo cultural para poder discutir sobre Rodin, sobre escultura com você, essas coisas todas. Não pode ser também qualquer bocumoco. Então, bocumoco entrega a idade, né? Isso é muito antigo, né? Isso é muito antigo. Como é que é a sua relação com os artistas, com os carnavalescos, né? Ele te mostra um projeto. Conta para o nosso público como é que é o passo a passo de uma Ok. escultura de carnaval. Então, eu procuro identificar isso no carnavalesco. Eu consigo entender também que, da época que eu me formei, entrei para o carnaval, eu acompanhei um pouco essa diferença, essa evolução. Diferença não, essa evolução. O carnavalesco tinha que pegar tudo, né? De repente, agora ele só tem a ideia, né? Isso acompanha a arte. Isso acompanha a arte, Como assim porque isso acompanhar? assim, não necessariamente, mas o artista tem que botar a mão na massa. Eu não estou falando do artista do carnaval, porque ele é o Sim. do fazer. Não tem como, né? Embora já tenha essas máquinas aí que copiam tudo. Se você for pensar, a arte agora é a ideia. Você tem uma ideia, você não consegue fazer essa xícara, mas eu quero fazer uma xícara de 10 metros, vou chamar a Marina. Mas a ideia é dele, não é minha. Uhum. Né? Eu posso florear, vamos lá. Essa é a minha relação agora com o carnavalesco. Ele pergunta, Marina, a gente vai fazer o fundo do mar, vamos dizer agora, né? Pô, as sereias, encantadas, isso, aquilo, aquilo já vai entrando na minha mente. E ele falou, a gente tem aqui a sereia, aqui é peixe e tal, que tal a gente fazer isso e aquilo e tal, tal, tal. Aí eu falo, pô, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui vai precisar de uma coisa maior, isso daqui vai cair. Então, assim, A sua contribuição vai além só do fazer, né? vai além do fazer. Porque agora nós somos os técnicos, né? Tipo, eu entendo bastante de escultura para entender que aquele braço vai cair se não tiver um ferro. Então eu tenho que falar isso para ele. Porque ele agora são jovens e tal. Não estou nem falando. No seu caso, você é um cara que sabe tudo. Assim, tem né, um Renato Lage também. Renato Lage, pô, cara dá aula também. Renato Ali. pega a faca, dá licença, pega a faca e... Ele ainda até foi escultor, então fica difícil até, né? Não dá nem para enrolar o Renato. Então, assim, essa galera jovem que está chegando agora, que não tem todo esse know-how, porque não tem como ter, porque até os professores da UFRJ, a gente tem aí o Nivaldo
E, não, e quando ele se for, não sei, talvez eu entre lá, vamos ver. Porque assim, não tem. Tá sumindo o fazer. Entendeu? Assim, as pessoas que fazem. Em todas as partes. Né? Eu vejo, sabe em onde é que eu todas vejo as isso? partes, Eu vejo isso, sabe o quê? Na bancada de adereços. Na Olha, feitura de um chapéu. Por exemplo, o mestre Rivelino, que durante anos militou na Imperatriz Leopoldinense, que era uma referência de tempo de Viriato, Maxi Lopes, Rosa Magalhães. Você não vê uma escola de... Né, o Rivelino acabou não deixando. Então, eu sinto muito falta disso, né? Eu trabalhei com aderecistas, eu lembro disso muito claro na minha mente. Uma vez eu estava com o Max trabalhando na Imperatriz, e o Max falou: eu quero fazer no carro do Liberdade uma orquestra de violinos. Aí tinha um aderecista, me falhou o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro dele, pegou um papelão com uma tesoura. Pois é, olha. Ele foi, começou a conversar e começou a colar aqui. No final do dia, ele passou a tinta, invernizou, ele fez um violino de papelão. Isso é muito difícil agora. E você não vê isso agora, né? Será que isso é uma falha de quem comanda o carnaval, essa preocupação? Porque isso é uma coisa que tem que partir de cima para baixo, isso é fato. Fato. Né? Você de tem fato, que ter. né? Eu sinto falta, sabe? Porque lá em Parintins, até pouco tempo atrás, não sei se eles continuam mantendo esse padrão, tanto Garantido quanto Caprichoso, você tinha a escola onde você ia criar os futuros escultores, os futuros aderecistas. Gente, isso é muito legal. Até pajé você tinha todo um cursar para poder chegar. Eu não sei se eles mantêm Eu acho que mantém algum. Sim. Eu acho que falta no Carnaval do Rio de Janeiro, tendo o espaço que nós temos, que é a cidade do samba, uma coisa efetiva, uma escola de formação de mão de obra para o Carnaval, específica, escultores, aderecistas, pintores de arte, sabe, ferreiros, né? Porque você vê muitas ações isoladas. São projetos, que né? não acaba não indo muito para frente. Você tem projetos que a pessoa vai lá, consegue aprovar um projeto, aí um projeto de adereço. Aí você vai ver o que é? Uma cola fria ali, um troço colado. Assim... E acho que falta dar mais peso e atenção para a próxima geração que vem, né? Você já vê isso melhor em termos de carnavalesco. Você tem o curso de gestão de carnaval, você tem uma série de coisas. Exatamente. Por isso que eu acho que você tem muitos diretores de arte, mas acaba faltando mão de obra. A Liga RJ está com um olhar muito à frente também em relação ao carnaval. Eles não se preocupam só em fazer o básico, que é administrar e tudo. Não, eu acho que eles podem fazer muito mais. Eu vou dar essa sugestão. E vamos começar pela série hoje, você vai ver só. Opa, eu acho que isso aí para a gente, né, para os artistas de carnaval, é super importante isso que você falou agora. Assim, eu acho que é de extrema importância que venha de cima para baixo, né? Porque senão não faz. Fica um curso isolado lá, as pessoas me perguntam pra caramba como é que é isso, como é que eu vou dar aula, como é que não vai dar aula. Pra você ter uma ideia, eu fui professora substituta da Rural, Sim. do curso de licenciatura em arte. Cheguei lá já e falei assim, meu curso de procedimentos escultóricos vai ser em isopor. Fiz uma coisa maluca, ninguém queria lá também fazer. Vai sujar. Não, a gente limpa. Então, assim, uma aula que tinha 6 alunos, tinha 30. Eu tive que levar um dos meus meninos para me ajudar. Que gera um interesse muito grande. Não, 30 pessoas fazendo. Aprendendo técnica e fazendo, e a gente foi até o final com uma exposição. Entendeu? Então, assim, aí a UFRJ ficou sabendo, através do Nivaldo. O Nivaldo, pô, quero saber o que é isso. Falei, amigo, a gente tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, assim, aí já fiz um mestrado e tudo, porque as pessoas ficam. Não, a gente precisa disso, só que tem que inserir. Aí tem toda uma burocracia para inserir. Mas como dá certo? Sabe por quê? A pessoa vislumbra um emprego, um trabalho. Porque nem todo mundo vive de arte. Eu mesma. Minhas esculturas são bonitas, eu exponho nos Correios, em espaços culturais, eu expus em Portugal. E para vender, sabe? Você tem que viver de projeto. O carnaval é a grande janela para você ganhar. É a grande janela para o pintor. Cara, adereço. Eu tô espantada, as pessoas não fazem mais adereço. Até eu fico com vontade de botar a mão. Menino, vamos lá, vamos fazer uma flor.
É difícil. Aí agora você falou uma coisa do cara pegar um papelão e fazer um vilão, porque eu já vi isso. Chamava-se Sodré, o Ah, aderecista. caramba, acho que eu Era da conheço esse Imperatriz nome. Leopoldinense, Sodré. É, Ele era pequenininho e tal, era de uma habilidade fantástica. Sodré. é. Marina, vamos ver umas fotos? Vamos. A gente conversar um pouco Tá mais bom. da tua trajetória? Que fofa, pequenininha. Isso é lá no início. Lá no início, foi a minha primeira exposição de esculturas da EBA. No final da EBA, da Escola de Belas Artes, a gente reuniu todos os trabalhos, e aí eu e o Marcelo Frazão, que virou um curador depois, né, me chamou, porque como eu já tinha uma pegada mais autoral... É isso que eu falo de você subverter a forma, a anatomia. eu sempre Que subverti belo a isso, né? forma, não é uma coisa pensada, ela vai acontecendo, né? Aí eu trabalhei com materiais, resinas e tudo que eu aprendi na Belas Artes, né? O bronze é muito caro, né? Essa peça é feita de Resina. resina. Ela é uma resina com tinta automotiva, né? Essa eu expus nos Correios, isso aí já é eu chamo de técnica de carnaval, né? Porque ela é de isopor com fibra, né? Então ela ficou nos Correios uns 6 meses, assim. Eles Que pediram para ela tem uma deixar vida lá. mais curta, né? Tem uma vida mais curta por causa da água. E quando você perde uma peça assim pro tempo, não fica doído, A não? gente chora, né? A minha seria está ficando Fica doída deteriorada. porque eu consigo restaurar todas as minhas peças, porque eu sou justamente dessa academia onde você fazia tudo, né? Então, assim, ela volta para minha casa e eu restauro. Tá no meu jardim agora ela. Essa já é uma peça de cerâmica, totalmente de cerâmica, né? Com esse... Fez parte de uma exposição, Os 7 Pecados Capitais. Ah, que legal. E que eu expus nos Correios. E aí tem a coisa da cruz, né? Tem todo um simbolismo trabalhado por dentro, porque eu trabalho muito a parte psicológica do objeto, né? Eu levo para a peça. Por exemplo, essa é a corrupção, né? Então ela está presa e cega pelo medo, pelas injustiças, pela culpa, né? Ela traz... É uma bailarina, né? Que ela gostaria de dançar, porém ela está presa nesse passado, nessa... E aí já é o carnaval. Isso aí já é o Renato Lage, né? Então, essa aí foi uma técnica toda feita no corte-gaveta, por exemplo, né? É muito rápido o corte-gaveta. Esse daí, por enquanto, é minha menina dos olhos, porque olha como é que aconteceu esse trabalho, né? Assim, a gente vai se influenciando um ou outro, né? O carnavalesco, né? Esse trabalho é? Esse é o último trabalho da Grande Rio. Grande Rio 2025. 2025, Foi vice-campeão do Carnaval Carioca. Isso aí. Aí a gente vai trabalhando ali, tá vendo? Eu já com a mãozinha machucada no final. Porque eu vou te contar, o Leonardo Bora e o Gabriel, eles amam escultura. É tudo resolvido na escultura, gente. Eu acho que um carro daquele que eu fiz, geralmente faço 4 carros. Olha, isso aí já é você, no seu habitat de trabalho. Meu habitat de trabalho, Eu sempre habito o mesmo canto, né? Eu gosto de cantos, de estar no canto, até por causa dos cheiros, das resinas. Aí eu vou subindo parede. Quando você me acha lá, eu tô toda encastelada. Quem fazia isso era o Glinstone, né? O Glinstone criava uma parede assim, esse é o desenho do Leonardo Bora. Né? Belíssimo desenho. Belíssimo. Ele estava muito inspirado esse ano. A gente vai trazê-los de novo aqui, os dois, mais uma vez. Eu gosto muito dele. Ele estava muito inspirado, eu brinquei com ele, porque ele, às vezes, deixava uns espaços para eu criar, né? Ele falava assim, isso aí vai ser uma sereia, vê lá como é que você vai fazer, eu gosto disso, gosto daquilo. E pá. Aí dessa vez, quando eu olhei esse desenho, eu falei, pô, você não me deixou espaço para criar nada, como assim? Uma brincadeira, nem todo carnavalesco. E esse é o resultado. Esse é o resultado. Isso é bom para o espectador entender como é que funciona. Daquele desenho anteriormente colocado, você tem o resultado final, que é essa peça lindíssima. Eu gostei muito aí dessa peça. Você vê bastante o seu estilo, né? Tem gente que diz e já entra no barracão. Eu percebo e não percebo, né? Mas eu vou pelo que as pessoas vão falando. Assim, nossa, isso aqui com certeza é seu trabalho. Eu falei, que bom que você está identificando, né? Olha que linda. Tá muito bonita. Aí eu invento brincos, aí você também interfere no acabamento, né, Manu? Você fala da lixa, da massa. Interfiro, eu brigo. Não é só você esculpir, você tem que esculpir,
depois entra uma camada de papel e cola, É. ou resina e cola para dar uma estrutura. Aí depois vem a massa, que essa É. massa vai dar o acabamento, a lixa. Então, tem que se ter um cuidado muito grande, né? Aí eu quero falar um pouco dessa parte que também sumiu, que são as empasteladoras. Hoje, eu sei que isso é uma economia para a escola, mas o chefe de empastelação, eu sei porque eu já fui chefe de empastelação, lá atrás, eu era chata beça. Então, você não sabe com quem você se comunica, porque o cara que faz a fibra agora, ele é o cara que faz a lixa, que empastela, chama quem ele acha que dá, aí a outra chama a filha, chama a avó. Não sou contra isso, porque acho que é um espaço Empastelação aberto. é uma classe Mas é a segunda arte de ali da feminino, muita escultura. mulher, né? Muita mulher. É. Então, assim, elas até conseguem, mas é algo que daqui a pouco vai deixar a desejar demais. Porque tá tudo muito embutido num cara só. É porque até o tamanho do corte do papel que vai ser Nossa, aplicado, né? é. Depende. Se a peça é mais delicada, o papel tem que ser cortado menorzinho. É Uhum. como se você cortasse pequenos fragmentos, né? E fosse colando para dar forma. Então, se você tem uma curvinha nos olhos de uma Se você escultura, tem você um bota um papel cílio. grande, pá, você já perdeu a curva. Não, aí Então, quando coloca massa, né? é pior Os ainda. escultores devem estar concordando comigo agora, nesse momento. Principalmente o William, que é das antigas também. Ele fica louco, assim, porque some tudo, né? Ah, que beleza. Esse trabalho é excepcional, eu chamo de impecável, porque é um trabalho feito pelos aderecistas lá da época do Renato Lage, né? Eu vou te falar, cara, o cara forra tudo, eu nunca tinha visto isso, né? É. Ele forra tudo, e ele sabe por quê ele forra tudo. Aí já parte acadêmica. Seja a parte acadêmica, eu já apresentando agora no SEAC, né? Porque eu agora sou mestra, e eu falo sobre justamente a escultura de carnaval, né? Essa grande protagonista, É né? verdade. Então eu chamo de, não de alegoria, mas de escultura carnavalesca, para identificar bem, né? Porque a alegoria é o todo, né? Mas acho que teve um momento no passado que se identificava a escultura, né? Fala só a escultura, tal, de repente virou alegoria, e aí envolve todo o trabalho de adereço e tudo mais. Concordo plenamente, porque é concomitante com essa ideia do carnavalesco. Porque como o carnavalesco agora ele tem a ideia e a gente concretiza, Uhum. né? Tanto eu quanto... Então, assim, é um grande grupo mesmo. Então, mas agora a gente tem que tomar um cuidado, porque esses profissionais do fazer estão sumindo. Eles estão sumindo, até porque o preço está muito baixo e tal. O escultor ainda está lá firme e forte, porque ainda ganha bem. É verdade. Ganha bem, né? Então, assim, algo temos que fazer. A turma aí. A turma é muito querida para mim, porque esses meninos me deram uma liberdade de expressão muito grande. Muito grande mesmo. Assim, eu vou sentir muita São os grandes falta. campeões do carnaval. Essa é minha família, toda minha filha, Que é a meu base, marido, né? é a base. Eu também consegui 25 anos de carnaval e 25 anos de casamento, que acho que é a coisa mais difícil. É uma construção. A gente né? não sabe qual é o mais difícil. Meu né? pai, que foi o meu grande incentivador para que eu né? fizesse a arte, né? E a mulher dele ali atrás. Minha mãe já é falecida, né? Ela também era uma grande costureira, minha mãe. Então acho que eu peguei essa coisa do molde, de ser detalhista dela. E meu pai é um artista também, ele pinta, faz as coisas, mas é um biólogo, né? Legal. Formação Você vem dele de de família, biólogo. então. A minha filha também está querendo enveredar agora. Marina, foi um prazer muito grande Ai, que recebê-la. bacana. Eu acho que a tua entrevista deu luz a muita gente. Que bom. O objetivo, repito, do programa é justamente trazer aquele que não conhece, que não sabe como chegar, né? Como trilhar essa história. Mas aqui no Quintas, a gente, quando termina, a gente sempre faz uma pergunta que é chave. O que a Marina Vergara de hoje, a grande escultora do carnaval, reconhecida, diria para a Marina menina, lá atrás, no início? Que tivesse aproveitado mais ainda o talento dentro do carnaval, contribuindo também com as ideias, não só com a escultura, entendeu? Mas abrindo esse campo para as ideias, né? Para formar também um carnaval, né? E o que eu também gostaria de ter feito antes, mas estou fazendo, eu vou fazer, eu vou, com certeza vou conseguir, é dar aula sobre esse meu trabalho, é continuar.
Isso é importante. esse trabalho. Então, estagiários, por Procurem favor. Esse foi o Quintas com Quintais e até semana que vem, aqui, na TV Alerj, o canal do povo.